A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Ministérios, esse que é o 5º episódio da série Vida de Pastor, e hoje eu e o Arthur temos a honra de receber a pastora Jalva, que é pastora da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer, e hoje ela vai contar um pouco mais da sua história no Evangelho. Pastora, primeiramente a paz do Senhor, seja muito bem-vinda ao podcast Ministérios. Eu que agradeço, pelo convite do podcast, Ministério. Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço pelo convite. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos o costume de orar, mas o irmão ali fez uma oração poderosa, o marido da pastora, E nós vamos dar início, que cremos que estamos aqui, Temos a certeza que estamos diante da graça de Deus e a oração já foi feita e vai dar tudo certo em nome de Jesus. O pessoal do YouTube que foi chegando já vai deixando comentário, tá bom? Pode ir comentando aí, daqui a pouco nós vamos aqui ver os comentários no YouTube. Pode fazer pergunta também para a pastora Jalva, você que tiver alguma curiosidade, quer saber alguma coisa, manda a sua pergunta para a pastora Jalva, que daqui a pouco nós vamos fazer. E para dar início ao podcast Ministérios, nós vamos começar do começo. Como foi o início da pastora Jalva na igreja, se já veio de um berço evangélico, aceitou Jesus depois de alguns anos. Como foi, pastora, o seu início? Não, eu não nasci no berço evangélico, eu era dançarina de funk, E minha caminhada, assim, sempre foi, assim, ter o temor ao Senhor, mas não ter o conhecimento, de conhecer a Deus, não ter aquela experiência de conhecer o Senhor, Então, como eu era dançarina de funk, vivia nos bailes funks, Vivia com pessoas que não serviam ao Senhor também. E eu tive assim, o prazer de conhecer a Deus através do meu esposo. Sim, mas você lembra do culto onde você estava? Era um culto? Foi em casa? Como foi? Não, foi... Eu, assim, assistia muito a Universal. Sim, sim. E pedia muito, assim, a Deus pela vida dele, Porque ele era uma pessoa que não... Era conhecedora da palavra, mas não exercia. Sim, sim. Mas foi no 1º de maio, dia das mães, No primeiro domingo de maio, no dia das mães, que eu fiz o convite para ele, para nós irmos na igreja. E aquele dia ele tinha bebido bastante, Mas só que por fazer a minha vontade, ele falou, eu vou com você hoje. E lá ele aceitou Jesus primeiro do que eu. E olha só, E eu vi uma necessidade. Na outra semana nós fomos, e eu vi uma necessidade de que nós deveríamos caminhar juntos, E foi aí que eu também tive um encontro com o Senhor, e aceitei o Senhor como meu único suficiente Salvador, e estou aqui até hoje. Cara, é como eu falo, Cada entrevista é uma experiência nova, Eu até arrepiei, porque Deus, ele ainda muda pessoas, Ele muda. A gente olha assim para um bebum, a gente pensa que não tem jeito, mas tem. Verdade. Nós devemos ter vergonha do nosso passado, mas devemos olhar para trás e ver que Deus nos tirou, Sim, de onde Deus nos tirou, de onde Deus... Eu não conhecia esse lado, Mas Deus, ele tem um poder maravilhoso, Sim. Mas qual igreja foi, pastor? Assim, você lembra qual igreja? Foi a Assembleia de Deus Central do Ibis. Central do Ibis. Pastor Rômulo, pastora Dulce, que hoje reside na Serra, Eles ainda têm um ministério deles. Mas, então, nós tivemos esse encontro com o Senhor nesse ministério, na igreja, Porque a minha vida não era uma vida fácil, porque eu era dançarina de funk, bailes funk, andava com galeras de Boa Vista. Na época não tinha tanta violência como hoje. Hoje é mais assim, difícil. Se eu for contar o meu testemunho, a gente vai ficar aqui bastante tempo. Mas foi uma experiência muito forte, porque eu andava com tipos de pessoas erradas, mas eu não era influenciada por aquilo que eles faziam de errado. Sim. Então, isso vem do caráter da pessoa. Lógico. Você não precisa andar com a pessoa errada para você ser errado. Mas se você andar com a pessoa que ela é errada e se você tiver o seu caráter, você não vai concluir aquilo que a pessoa está fazendo. Então, você não vai exercer aquilo que a pessoa faz. E eu nunca fui desse tipo de pessoas. Eu era dançarina de funk, dançava funk,
né? Então, assim, e o testemunho... Olha só, pastora, eu me surpreendi, eu estou surpreso, porque eu olhava para a senhora, eu pensei que a senhora tinha vindo de um berço evangélico, eu sou sincero, entendeu? Você pensava isso também, Arthur? Também. Né? Mas você vê como é que Deus faz, né? É igual assim, ela impôs o que vou levar o meu esposo para servir a Deus, mas só que aí Deus busca através da sua vida, Deus traz ele e ali já é um pilar para Deus também resgatar a senhora. Quer dizer, ambas uma situação a qual Deus fez com que unisse, né? Mas teve a ocasião dele servir a Deus ali, depois logo após você, não, é necessário também seguir o mesmo caminho, porque senão não vai dar certo, né? Verdade. A verdade, a gente olhamos isso e vemos o reflexo de várias pessoas que quando tem uma mulher, que geralmente é a mulher, que tem o seu marido fora da igreja e ela servindo a Deus. E é uma luta diária, uma dificuldade, mas ali prova é Deus que já tinha algo que Deus já tinha escrito já lá no céu para o ministério de vocês. Não, vou resgatar ele e já vou pegar ela também, porque tem uma obra a ser feita. Caraca! E quantos anos a senhora tinha, pastora? Você lembra? Ele também, seu esposo, tinha quantos anos, mais ou menos assim? Foi em 98. 98? Já faz... 28 anos tem, isso no aí, caso. Em 98 nós tivemos esse encontro com o Senhor, né? E até hoje aí nós estamos nessa batalha. Glórias a Deus. E nós glorificamos ao Senhor porque são 30 anos de casados, né? E estamos aí nessa peleja e espero que muitos e muitos anos ainda. Amém, glórias a Deus, em nome de Jesus. Sobre essa terra. E assim, você teve esse encontro com Deus, aceitou Jesus e foi ali naquela igreja que foi o seu primeiro ministério, ou foi um outro ministério a qual você iniciou sua caminhada? Não, foi o nosso primeiro ministério. Assembleia de né? Deus. Assembleia de Deus Central do Central do Ibis, né? Isso aí, a Assembleia de Deus Central do Ibis. Isso, e nós ficamos ali por um bom tempo, né? Servindo ao Senhor. E de lá para cá, assim, a gente só tem tido experiências boas com o Senhor, né? Grandes. E foi assim, pastores que nos acolheram com muito amor e carinho. Porque esse é o papel do pastor, Sim. né? Sendo exercido na sua função. E ainda nós temos essa aliança ainda com esses pastores ainda, né? E nós glorificamos a Deus. Amém. A senhora aceitou Jesus em 98. Quando foi a sua primeira oportunidade na igreja? Olha, demorou um pouquinho. Demorou um pouco porque antes o pastor ele observava muito a ovelha. Lógico, né? Né? Tá Trabalhava certo. mais na ovelha. Então eu fiquei por um período mais ou menos de 3 a 4 meses sendo tratada, né? Juntamente com meu esposo, para que a gente pudesse ter ter a oportunidade, né? Então, assim, e a minha primeira oportunidade foi no círculo de oração, né? Quando a gente tinha os cultos do círculo de oração todas as quinta-feiras. E era uma benção, né? Então, tive uma oportunidade de louvar o hino da harpa. Não ainda de ministrar a palavra, porque eu não estava preparada ainda. Sim, né? 3 meses ainda estava sendo trabalhada. Ainda estava sendo trabalhada. Então, assim, eu louvava o hino da harpa, né? E era assim, intercessora, né? Juntamente com as irmãs, da gente estar ajudando a pastora. Mas e pregando, pastora? A senhora lembra? Qual a primeira passagem que a senhora pregou, a primeira palavra? Estou querendo saber de muita coisa, né? Você lembra? A minha primeira ministração foi em Êxodo 14:14. Aí eu lembro. Meu esposo está até rindo. Por que ele está rindo? Fala pra gente aí. Porque foi uma ministração que foi a primeira vez que eu ministrei e foi uma ministração que eu preguei durante um longo tempo. Quantos minutos? Só ministrava essa mensagem. Tá, entendi. Onde eu ia, eu só ministrava Êxodo 14:14, porque o Êxodo 14:14 ainda fala muito ao meu coração, porque era algo que a gente não tinha, no fundo daquele túnel não tinha uma luzinha, era algo sem saída para as nossas vidas quando a gente veio do mundo, né? Então, assim, a gente, quando está no mundo, nós somos muito massacrados,
né, pelo adversário das nossas almas. Então foi algo que falou muito ao meu coração, que nós saímos do Egito, viemos para uma terra prometida. Glórias a Deus, né? Né? Mesmo que a gente passou por situações muito difíceis, deserto, né? Mas o Senhor sempre esteve conosco. Glórias a Deus. Eu também, pastor, quando eu comecei a pregar, eu preguei muito sobre o cego de Jericó. Coitado, deve estar cansado de tanto eu falar dele. Mas sabe o que é o legal disso tudo, pastor Ejalvo? Que antes os pastores olhavam bem, tratavam bem a pessoa que está vindo. Hoje não. Hoje a pessoa já se converte e já quer tá subindo o degrau a qual não é para subir. Sim. E às vezes se frustram, sai da igreja, às vezes acha que Deus é o culpado. Verdade. Aí quer dizer, uma precipitação da própria pessoa em querer, vou aceitar Jesus hoje, eu já quero ministrar a palavra, achando que é algo que é fácil. Não é fácil. Você primeiro precisa ser lapidado por Deus e também ter o cuidado dos próprios pastores ali te ajudar, né? Verdade. Então, hoje, atualmente, em vários lugares, vou generalizar, né? Para não ter essa coisa ruim diante de pessoas. Sim, mas muitas pessoas hoje já acham que servir a Deus hoje, amanhã eu já estou pregando em todos os lugares. Aí acaba se frustrando. É muito o calor do momento, né? A pessoa aceita e quer sair falando, lógico, mas tudo com precaução, né? Verdade. E quando o nosso pastor talvez fala, calma, irmão, né? A senhora teve um tratamento de 3 meses para ir louvar. Sim. Entendeu? Para ir um hino da harpa na igreja, só 3 meses, teve toda uma preparação. Você chegar lá e ver diante de você outras pessoas, É você complicado. vai ficar paralisado, às vezes travado ali, não vai sair nada e acaba se frustrando naquela primeira ministração e depois não quer mais, aí acaba abandonando. Aí é por isso que por muitas das vezes fomos ensinados assim. Eu, graças a Deus, eu fui ensinado dessa forma. Igual você foi. Quando eu recebi a primeira oportunidade para pregar, primeiro eu, entre aspas, preguei pro meu pastor, né? Entendeu? Para ele ver, né? Eu preguei para ele primeiro, para ele ver que eu estava preparado, né? Sim, porque não adianta só você chegar lá e falar qualquer coisa. Não, você tem que pregar algo de Deus, mas dentro do contexto da palavra. Mas nós somos ensinados dessa forma, porque quando nós ministrávamos, a primeira vez, a minha ministração junto com o do meu esposo, o nosso pastor sentou na nossa frente, na primeira fileira, com o caderninho e com a caneta na mão. Olha só, né? Então, assim, então ele nos ensinou que o que a gente deveria falar em cima do altar, né? E ele nos instruiu de uma forma que a gente não poderia falar qualquer coisa. A gente tinha que falar a palavra, pregar a palavra, né? Verdade. Pregar a Bíblia. Isso aí. E aonde a gente errasse, ele anotava. E depois que a gente ministrava, ele ia lá chamava a gente dentro da salinha e falava assim, ó, você errou aqui, você acertou aqui, você errou aqui. E aonde a gente errava, ele dava um puxãozinho de orelha. Nunca mais você fale isso em cima do altar. Então, nós vemos assim, nessa instrução, nós passamos por etapas, nós não viemos, nós não chegamos aonde nós chegamos de paraquedas. Nós teve tivemos todo um processo, uma base. Então, essa base, ela nos trouxe estrutura, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma base. Você tem que passar pelas etapas. Você tem que passar... Você não pode pular a escada, os degraus. Você tem que subir os degraus devagar. Foi igual o Arthur falou. Muitas vezes a pessoa vai rápido e se frustra e para, né? Sim, aí a queda é maior, né? Isso aí, verdade. Mas a senhora ficou quantos anos, mais ou menos, nesse ministério? Ficou lá muito tempo? Dentro desse ministério, nós ficamos uns 4 anos. 4 anos. Uns 4 anos. E depois, assim, nós conhecemos outro ministério, né? E aonde também nós aprendemos muito. Tudo você aprende, né? Porque o nosso pastor, ele servia, né, a marinha, então... Isso, rígido. Então, assim, o regime dele já era mais difícil,
já era bem maior e foi aí que nós aprendemos mais ainda, né? Isso aí. Você vê, né, como é que é para você servir a Deus. Deus coloca pessoas ali para poder te ensinar de uma forma qual, é desse jeito, não é para você achar que é do seu próprio jeito, da sua própria vontade. E por muitas das vezes, né, pessoas acham que é de qualquer maneira. E teve uma época que teve um decreto. Teve um decreto no ministério que ele colocou: ninguém sai nos dias de culto e nem nos dias que não tenha culto. Ninguém sai, nem para ministrar, nem para louvar, nem para visitar, nada. Isso foi um decreto dele. E tinha uma missionária que tinha uma viagem. Ah, meu Deus. Ela teve que cancelar a viagem. Só que, né, a irmã Jalva, a pastora Jalva, junto com a missionária, resolveu dar um passeio. Só que veio aí a frustração, que no meio do caminho, voltando dessa visita, nós encontramos com nossos pastores. Jesus! Demos assim, de frente para eles, ele só olhou para a gente, balançou a cabeça e foi embora. No outro dia... Na igreja, né? A igreja, na salinha, né? Lá no particular. Falou, olha, 3 meses de banco pela desobediência, porque eu decretei, dei uma ordem dentro da igreja, né, que ninguém sairia nem dias de culto e nem fora de culto. 3 meses de banco, a pastora Jalva, né? Como já era assim, já era uma obreira, né? Não era missionária ainda. Sim, mas já servia assim a igreja, né? Já era uma obreira, não 3 meses de banco, sentadinhas, bonitinhas. Sem reclamar. Sem reclamar. Se reclamasse era pior, né? Bebendo água, engolindo e glorificando a Deus. E nós obedecemos os 3 meses. Lógico, tem que ser obedecido, né? Tem que ser obedecido. E foi algo assim também, uma experiência muito grande para também nunca mais. Foi a primeira e único banco. E é algo também, pastor, para ensinar os mais novos, né? Porque muitas das vezes o pastor chama a nossa atenção e nós talvez não concordamos, né? Porque realmente eu tenho a minha opinião, o pastor tem a dele. Sim. Mas só que eu tenho que entender que abaixo de Deus, no caso, né? É ele aqui na terra, sim, ele é a nossa liderança. Com certeza. Né? Porque quando o meu chefe me dá um esporro no trabalho, no outro dia eu tô rindo com ele. É isso aí. Entendeu? Arthur conhece o meu chefe, que eu trabalhei junto com ele. O nosso chefe é muito gente boa, mas de vez em quando pega o nosso pé por causa de besteira. Pra mim é besteira, mas no outro dia eu tenho que chegar e dar bom dia a ele. Sorrindo ainda. Isso, né? Fingindo que nada aconteceu. Nada aconteceu, é isso aí. E muitas das vezes o pessoal com o pastor chama a atenção e que sai da igreja e briga, fala que o pastor abateu a fé do irmão. É isso aí, mas quem ouve ele, ela dá ouvido, né, ao seu pastor. Isso aí. Porque a obediência, ela gera bênçãos na nossa vida, lógico, né? Então, quando a gente é obediente, né, a nossa liderança, né, porque um dia eu também já fui, antes de ser liderança, eu também já fui ovelha. Então, a gente ela tem que acatar, né, a ordem eclesiástica, né, uma liderança, né? É aquilo também, né? A Bíblia também vai falar mais sobre não do que um sim. Sim, com certeza. E o ser humano hoje em dia não quer ouvir um não. Não, só quer ouvir o sim. Só quer ouvir o sim. Como começou a igreja qual a senhora hoje pastoreia? O Ministério Ebeneze. O Ministério Ebeneze foi oração em conjunto, né? Não foi somente só eu e o pastor Romildo, mas teve uma oração em conjunto, né? E ela foi fundada em 2016, né? Sim. Não esqueço até hoje, 9 de janeiro de 2016. Glória a Deus. Né? Aonde tudo começou o Ministério Ebeneze, juntamente com uma grande equipe, né, de pessoas boas que esteve junto conosco, trabalhando conosco, né, crescendo juntamente conosco. E aonde Deus assim tem nos abençoado até o prezado momento. Glórias a Deus, né? E aonde nós temos visto que as promessas do Senhor ela tem se cumprido. A gente muitas das vezes espera que a promessa do Senhor se cumpra logo, mas não. É na hora certa. Na hora certa, né? Então assim nós demoramos um bom tempo para chegar aonde nós chegamos agora, a um ministério maior, porque nosso ministério sempre foi um ministério pequeno. Mas hoje o Senhor nos deu um lugar maior, né? O Senhor nos abençoou com um local maior. E eu creio que muito mais ainda o Senhor fará. Então foi algo em conjunto, foi em oração,
né, que o Ministério Ebenezer ele surgiu e tem crescido para a glória de Deus. E eu creio que tem sido grandes referências. Né? É o não pular etapas, né? Não pular etapas. Eu vi uma frase no Facebook maravilhosa que fala assim, que até a maior árvore de uma floresta um dia foi uma pequena semente. Sim. Então não tem como você nascer árvore. Verdade. Né? Você nasce semente, não tem como o ministério já cair de paraquedas, né? Ele começa, ele tem um início, né? Ele tem uma dificuldade, ele tem um espacinho pequeno, talvez um espaço desse aqui para você reunir o pessoal, né? Sim. E junta, e ora, quando vê, Deus vai prosperando, vai vindo mais pessoas, quando vê, a senhora reinaugurou agora, né? Reinaugurou um templo maior. Um templo maior, onde? Aribiri, né? Aribiri, ao lado da Farmácia Costa, na Rua da Feira. Rua da Feira, Ministério Ebenezer. Pois é, mas foi todo um processo, né? Um processo. Não pulou etapas, porque se pular etapas vai dar problema, com certeza. Né? E o importante, né, igual ela citou, de pessoas que teve ali o conjunto primordial, né, a oração, e pessoas que buscaram abraçar a causa. Sim. Não, nós estamos com você. Porque por muitas das vezes as pessoas acham que pastores que faz tudo só. Não, né? Precisa de pessoas para estar ali do lado ajudando. E aí vocês tiveram, né? Essas pessoas do lado de vocês para estar cavando, né? Sim, e cada dia mais a gente vai cavando para poder crescer. Poço. Verdade. E sozinho nós não conseguimos, não né? conseguimos. Tem sempre ter ajuda de pessoas, né? Isso, temos que estar em conjunto, né? Então foi 2016. Então 6 anos como pastora? Não. Missionária. Aí quantos anos? Tá. Aí qual conselho a senhora dá para os novos pastores? Os novos pastores. Isso. Alguém que começou hoje, né? Eu sempre uso o exemplo de Arthur, que Arthur não é pastor. Eu costumo falar para o pessoal que ele não é pastor, ele está pastor, né? Ele cuida da igreja, do ministério, mas pastor é todo aquele que cuida, né? Sim, com né? certeza. Aí qual conselho a senhora daria para os nossos pastores que estão iniciando agora? O conselho que eu daria, não desista. Se for o chamado de Deus na vida da pessoa, vai fluir, vai crescer, vai dar fruto. Porque não adianta nós queremos começar e não terminar. Porque começar é fácil. Mas para terminar e chegar até o fim, é um pouco mais difícil. Porque muitas das vezes na nossa caminhada é assim, nós começamos bem, mas vai chegando ao meio do caminho, a gente vai querendo desanimar, a gente vai querendo desistir, né? Mas persevera, chega até o fim, porque Deus é conosco. Glórias a Deus. É verdade. É porque, assim, eu costumo dizer, né, pastor, mesmo que com a minha experiência de bem pouca, bem lá no fundinho ainda, mas graças a Deus a gente vai conseguindo adquirir, eu vejo, assim, que para a gente suportar e chegar até onde Deus já tem para nossas vidas, a gente tem que estar pautado dentro da palavra e buscando a Deus, mas se a pessoa não entender aquilo que o próprio Cristo falou, no mundo vocês vão ter aflição. Vai ter dificuldade, vai ter que passar alguma coisa. Quer dizer, dentro de um ministério a qual Deus coloca sobre as nossas vidas, no nosso cuidado, é aquilo que Deus já falou lá atrás. Vou entregar algo, é grande, mas para você chegar até a proporção a qual eu tenho para você, primeiro é necessário você passar por processo. Sim. E aí as pessoas hoje em dia, muitas das vezes as pessoas não entendem. Mas, graças a Deus, ainda Deus coloca pessoas que têm entendido que o processo, às vezes, é doloroso, é espinhoso, igual nós falamos.